Eu sou São Paulo de coração, eu sou do time que é sempre campeão, meu. Saudações tricolores! Bom, no vídeo de hoje eu vou desvendar a lenda de que o São Paulo faliu e que Corinthians e Palmeiras nos salvaram. Essa lenda surgiu quando eles disseram que no ano de 1938 aconteceu o Jogo das Barricas, que foi um torneio aí criado entre os dois para gerar renda para o São Paulo Futebol Clube, que estava à beira da falência. Para desvendar essa história, eu vou ir desde a primeira formação do São Paulo, né, em 25 de janeiro de 1930, quando o Clube Atlético Paulistano, mais a Associação Atlética Palmeiras, se uniram, certo? As duas elas se dissolveram por problemas na dirigência, e aí elas se uniram, e aí surgiu o São Paulo da Floresta em 1930. No ano seguinte já fomos campeões paulista e depois, por problemas na diretoria também, desentendimentos entre a diretoria, decidiu-se que o time não existiria mais. Porém, em 1935, o time do Estudantes, que era um time muito conhecido na época, que contava com bons jogadores, ele entrou em um problema. Um dirigente tinha entrado num torneio em alguns países da América do Sul, se não me engano era Chile e Peru, e aí para gerar renda para o clube ganhou, né, conseguiu essa renda, porém esse dirigente sumiu com o dinheiro e deixou o time a ver navios. Foi aí que a antiga formação, o antigo São Paulo da Floresta, se incorporou com o time do Estudantes. E aí, em 16 de dezembro de 1935, surgiu o São Paulo, que existe até hoje, que é o São Paulo Futebol Clube. Como vai entrar essa história do Jogo das Barricas? Naquela época, o futebol estava começando a se profissionalizar, estava começando a existir entidades que mandassem nos campeonatos e que escrevessem regras, etc e tal. E aí, era muito comum daquela época os torneios pequenos, com 4, 5 clubes, não existia muitos clubes na época, e essa renda, eles combinavam que essa renda iria ou para o campeão ou para o anfitrião. Só que tudo isso era acordado antes de haver o torneio, que na época eles chamavam de festival, que era para atrair público, fazer com que as pessoas se envolvessem mais com o futebol, para assim o futebol crescer e se popularizar. E aí, em 1938, existiu um festival do qual o São Paulo era anfitrião, onde alugou o estádio do Palestra Itália, o antigo Palmeiras, né? E aí o São Paulo era o anfitrião e ficou acordado que a renda desse festival iria para o São Paulo. Isso saiu no jornal no dia 1 de julho de 1938, tá? As fontes que eu vou estar usando aqui nesse vídeo, eu vou deixar o link na descrição. Eu te retirei tudo do acervo digital do Jornal do Estado de São Paulo e da Folha de São Paulo. Pois eu procurei uma fonte neutra e uma fonte segura. Essa história do Jogo das Barricas, as barricas que eles se referiam eram barris que eles teriam espalhado pela cidade pedindo doação para o São Paulo. Não existe nenhuma fonte confiável de que isso tenha acontecido. Esse festival de 3 de julho de 1938 contaria com o Corinthians, a Portuguesa, o São Paulo Futebol Clube e o Palestra Itália. Vou mostrar agora alguns trechos dos jornais para que vocês leiam e tirem suas próprias conclusões. Eu vou estar mostrando alguns trechos. Como a gente sabe, uma matéria a gente pode retirar um pedaço e apresentar ela de uma maneira e, de repente, se você pega ela de uma forma um pouco diferente, ela representa uma coisa completamente diferente. E é por isso que eu vou estar deixando o link e as datas dessas publicações na descrição. Então leiam agora e tirem suas próprias conclusões. A renda, como eu já disse, iria para o São Paulo Futebol Clube por um acordo entre os times. O São Paulo tinha, sim, uma dívida para quitar, que quando se uniu com o Estudantes tinha uma dívida, já que o dirigente do clube tinha sumido com o dinheiro do clube, porém, prometia menos que 50% da renda que o São Paulo Futebol Clube conseguia por ano. Então, não existia falência. O São Paulo conseguiu quitar essa dívida sem precisar da ajuda de ninguém.
Bom, esse mito do jogo das barricas surgiu, esse campeonato, esse festival de 3 de julho de 1938, o São Paulo não ganhou. Porém, no mês seguinte, em agosto, dia 26, o São Paulo disputou um festival contra o Corinthians, no qual ele ganhou de 3-0. E aí, os jornais da época citavam o São Paulo como a grande revolução do futebol paulista, porque os times da época, eles estavam apáticos e o time era muito fraco e tal. Então, o São Paulo Futebol Clube, digamos que revolucionou o futebol paulista. E aí, os times que haviam participado do futebol do mês anterior, do festival do mês anterior, inventaram essa história de jogo das barricas porque eles ficaram com raiva da maneira que repercutiu essa vitória do São Paulo. E a cada ano que o São Paulo foi crescendo, esse mito foi tomando mais força. Inicialmente, o Corinthians inventou essa história do jogo das barricas por ter perdido no mês seguinte o festival para o São Paulo. Só que aí logo o Palmeiras e a Portuguesa também começaram a popularizar essa lenda numa forma de tentar derrubar o São Paulo. Bom, então toda essa história de que o São Paulo foi salvo por Corinthians e Palmeiras é uma lenda agora comprovada pelos jornais da época, certo? Porém, aqui eu tenho provas dos mesmos jornais, das mesmas fontes, de que o São Paulo já ajudou o Palestra Itália, o atual Palmeiras, e que também já ajudou o Corinthians. No ano de 1931, ainda com a antiga formação de São Paulo da Floresta, o São Paulo foi campeão paulista e a renda não foi para o São Paulo. Essa renda foi doada ao Palestra Itália para ajudar na obra do estádio do Palestra Itália. Então, palmeirenses, tenho aqui as provas, vou colocar aqui também a imagem do jornal. Leiam e vejam o que vocês acham e aí vejam quem ajudou quem. Também, no ano de 1976, o Corinthians estava com uma dívida muito grande e aí fez-se um festival para ajudar o Corinthians. Também tenho essa prova, também leiam e vejam o que vocês acham. Eis agora que eu pergunto, na verdade, quem ajudou quem? Será que o Palmeiras e o Corinthians salvaram o São Paulo ou será que o São Paulo já os ajudou e hoje sem jogar na cara? Acho que agora a história do São Paulo Futebol Clube ficou esclarecida. Se você tem amigos palmeirenses e corintianos que gostam de falar que o São Paulo precisou deles um dia, compartilhem este vídeo, marquem eles, mostrem para eles e prove que o São Paulo nunca precisou de ninguém para se tornar o São Paulo de hoje, ao contrário de alguns times aí que precisaram de ajuda para construir estádio, dinheiro público para construir estádio. E aí repensem o que vocês dizem sobre a história do São Paulo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva no meu canal para acompanhar os próximos vídeos, assista aos vídeos anteriores. Um beijo e até mais!